Durante o mês de setembro, também chamado mês da Bíblia, refletiremos sobre o dízimo. Nos dias 3 e 4 de setembro, o que a Bíblia fala sobre o dízimo? Nos dias 10 e 11 de setembro, o que é o dízimo? Nos dias 17 e 18, a espiritualidade do dízimo. E nos dias 24 e 25 de setembro, a conscientização e funcionamento do dízimo. Algumas novidades em relação à nossa liturgia. Todas as missas ficarão a cargo dos movimentos e pastorais. Teremos vídeos formativos semanais com as leituras, o Evangelho, um pouco da celebração para que a gente possa preparar bem. É importante que o nosso povo veja, assista esses vídeos, pois neles também serão esclarecidas algumas palavras que de repente pareçam difíceis de serem pronunciadas. Também teremos as mesmas músicas litúrgicas durante todo o mês de setembro. E a grande novidade, teremos novamente as intenções lidas 10 minutos antes da missa, exceto quando for 7º dia de falecimento, pois elas serão citadas durante a missa. Ritos iniciais. 10 minutos antes, intenções. Toca-se o sino, um refrão orante, procissão de entrada, saudação, ato penitencial, glória e oração do dia. Liturgia da Palavra. Acolhida da Palavra, primeira leitura, salmo, segunda leitura, aclamação, evangelho, homilia, profissão de fé e preces da comunidade. Liturgia Eucarística. Oferendas, oração sobre as oferendas e oração eucarística. Rito da Comunhão. Pai Nosso, oração da paz, Cordeiro de Deus, apresentação do corpo do Senhor, procissão da comunhão, oração após a comunhão. Ritos finais. Oração de 7º dia, quando houver, avisos paroquiais e a bênção final. Em relação às intenções que serão lidas 10 minutos antes da missa, é importante lembrar que, pelos falecidos, citamos apenas o nome, não dizer quanto tempo de falecimento ou citar quem pediu. O mesmo vale para a ação de graças, citar a graça, não quem agradeceu. O sino. Geralmente colocados em campanários, eles têm o objetivo de chamar os fiéis para a missa. Em alguns lugares, os sinos também informam as horas. Deve ser tocado 30 minutos antes da missa. Na hora da missa, toca-se anunciando que deve cessar a oração individual para começar a oração oficial da comunidade. Refrão orante. Como o próprio nome faz referência, trata-se de um refrão que deve ser repetido e que ao repeti-lo torna-se oração e por isso meditativo. É algo que entoamos e que deve levar a uma interiorização e que fica marcado no nosso coração. É utilizado no início de nossas celebrações para criar um clima orante. Nesse momento, alguém acende as velas. Procissão de entrada. Entram a cruz processional, cartaz ou imagem quando houver, coroinha, ministro, padre. Ajoelham-se todos diante do altar, padre sempre no meio. Saudação. Padre beija o altar, sinal da cruz. O comentarista faz memória sobre o que se está celebrando, trazendo presente também a realidade da comunidade. Fatos importantes que aconteceram durante a semana. O padre é o presidente da celebração e não celebrante.
Ato penitencial. É um convite para cada um olhar dentro de si, diante do olhar de Deus, reconhecer e confessar os seus pecados e não os pecados dos outros. Há uma oração ritual que não deve ser mudada. Glória. O Glória é um hino de louvor à Santíssima Trindade. Louvamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, expressando através do canto a nossa alegria de filho de Deus. Vem logo depois do ato penitencial, porque o perdão de Deus nos faz felizes e agradecidos. Também possui uma fórmula própria, que não deve ser mudada. Oração do dia, coleta. É chamada oração da coleta, pois quer dizer reunir, recolher, coletar. Começa com oremos, seguido de uma pausa, para que durante esse tempo de silêncio, cada pessoa faça mentalmente a sua oração pessoal. Em seguida, o padre eleva as mãos e profere a oração oficialmente, em nome de toda a Igreja. A palavra de Deus merece o máximo de respeito. Na missa, sobretudo, não é para ser apenas lida, mas proclamada ou anunciada com o poder do Espírito Santo. Portanto, até a posição do leitor precisa ser digna. Jamais com a mão no bolso, coçando a cabeça, de camisa aberta ao peito, ou de qualquer outro modo que não seja condizente com o nobre exercício desse ministério. A proclamação deve ser feita solenemente, com voz clara, pausada, com boa pronúncia, bem ajustada ao microfone, de tal modo que todos possam ouvir e entender. É importante se familiarizar com o texto, questionando a correta pronúncia das palavras que temos dúvidas. O salmo deve ser preferencialmente cantado. Antes da missa, ter contato com o microfone para ajustar a altura em relação ao corpo e o volume. Fora o tempo da Quaresma, a aclamação deve ser o Aleluia, o Evangelho proclamado pelo diácono ou, na falta deste, pelo padre. A homilia é o sermão, que procura degustar a palavra ouvida, trazendo-a para a vida. A profissão de fé, oração do creio. Preces da comunidade, de preferência 4 preces elaboradas pela comunidade. Procissão das oferendas. As principais ofertas são o pão e o vinho. Pode-se trazer outras coisas, como ramos de trigo, cachos de uva, água, flores. Essa caminhada levando para o altar as ofertas significa que o pão e o vinho estão saindo das mãos do homem que trabalha. As demais oferendas representam igualmente a vida do povo. A flor, símbolo do amor e da gratidão. A coleta em dinheiro, fruto do trabalho e da generosidade dos fiéis. Os alimentos e vestes são o gesto concreto da fraternidade dos cristãos. Na hora do ofertório, colocamos na cesta a nossa oferta para a conservação e manutenção da casa de Deus. Não é uma esmola, Deus não é mendigo, é o Senhor de nossa vida.